Os hebreus nos tempos bíblicos tinham protocolos rígidos para a higiene, que normalmente eram ditados por suas crenças religiosas. Esses costumes de higiene não apenas promoviam a saúde física e evitavam doenças, mas também reforçavam a importância da espiritualidade. Hoje vamos aprender um pouco como eram os costumes de higiene dos israelitas do período bíblico. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se arrume na poltrona, porque você acabou de entrar no Bíblia Verso. Uns 35 séculos atrás, a nação de Israel estava para entrar na Terra Prometida. Naquela ocasião, Deus disse que os protegeria contra as doenças terríveis que eles haviam conhecido no Egito. Uma maneira de fazer isso foi dar àquela nação instruções detalhadas sobre controle de doenças e higiene. Como, por exemplo, as leis da nação exigiam que os israelitas tomassem banho e lavassem as roupas. E sobre o excremento humano, a lei exigia que as latrinas fossem cavadas fora do acampamento israelita, não apenas para prevenir a disseminação de doenças, mas para demonstrar a santidade de Deus entre eles. Deus disse: deve-se determinar um lugar privativo fora do acampamento, e é para lá que você deve ir. Entre os seus equipamentos você deve ter uma estaca pequena. Quando você se abaixar lá fora, deve cavar um buraco com ela e cobrir seu excremento. Quando havia suspeita de que alguém tinha uma doença contagiosa, a pessoa precisava ficar de quarentena, ou seja, tinha que ficar afastada de outros por um tempo. Antes de voltar para junto dos outros, aqueles que haviam se recuperado de uma doença precisavam lavar as roupas e tomar banho para ser considerados puros. E também, quem tocasse em um cadáver devia ficar de quarentena. Os hebreus também valorizavam a limpeza corporal geral e usavam óleos e perfumes, bem como roupas limpas e penteadas. As casas eram mantidas limpas e os utensílios eram cuidadosamente lavados e separados para uso sagrado ou comum. A lei fazia distinção entre coisas que eram puras, ou seja, permitidas, e impuras, portanto não permitidas. Embora muitas distinções fossem ritualísticas, algumas eram muito práticas. Por exemplo, objetos impuros, incluindo carcaças de animais e pessoas portadoras de doenças contagiosas. A lei dava instruções detalhadas do que fazer caso alguém tivesse tido contato com elas, incluindo como se lavar cuidadosamente quando ficar em isolamento. Essas leis, além de se relacionarem às condições sanitárias e à proteção de doenças, também serviam para ressaltar o quanto Deus valorizava a santidade que esses atos representavam. A ideia de quarentena vem do período de 40 dias estipulado na lei, durante o qual pessoas que sofriam de certas doenças ou condições ficavam separadas. Essa medida foi adotada pelos italianos no século XIV. Quarentena, em latim, significa um período de 40 dias, porque eles observaram que os judeus pareciam ser imunes a certas pragas. Os israelitas se beneficiaram e tinham uma saúde muito melhor que seus contemporâneos, porque seguiam as normas da lei de Deus. E é mais do que provável que, se não tivessem a lei dando instruções detalhadas sobre como cuidar da saúde pública, Israel não teria sobrevivido às jornadas no deserto. A lei judaica, especialmente em Levítico, tratou de assuntos como o abastecimento de água, tratamento de esgoto, higiene pública e controle de doenças. Tudo isso contribuía para impedir a disseminação de doenças. Até mesmo o ato de queimar e destruir completamente as cidades conquistadas carregava em si tanto um aspecto de saúde quanto de santidade, já que as condições sanitárias e as doenças se tornavam alarmantes durante os cercos. As formas de saneamento variaram bastante na época do Novo Testamento, embora sempre fosse melhor nas cidades, especialmente nas proximidades do Templo de Jerusalém. Nada que fosse um possível risco à saúde, como cemitérios e curtumes, era permitido dentro de um raio 25 metros da cidade. Os romanos introduziram as latrinas com água corrente, que escorria para dentro de fossas e cujo conteúdo era removido e transportado em carrinhos, e também os banhos públicos. Em Cesareia, os esgotos escoavam para o mar. Roma possuía uma extensa rede de esgoto, embora poucas casas fossem conectadas a essa rede. Os romanos tomavam banho apenas uma vez por semana, embora lavassem os braços e as pernas diariamente.
Os judeus provavelmente tomavam banho com menos frequência, embora os inúmeros rituais de lavagem, especialmente o das mãos, exigido pela lei, garantisse que elas permanecessem limpas. Os rituais de lavagem do corpo todo eram realizados no mikvah, o ritual de banho. No Templo de Jerusalém havia vários deles, e geralmente eram utilizados para a purificação da mulher após a menstruação e o nascimento de um filho. E você, o que achou sobre a higiene dos hebreus? Conseguiria viver naquela época? Acha que os israelitas eram mais limpos que as outras nações da mesma época? Se gostou do nosso vídeo, nos ajude curtindo, se inscrevendo e compartilhando, para que o nosso pequeno canal possa crescer um dia. Fiquem com Deus e até a próxima!